Boa noite, doutor. Tudo bem? Prazer. Prazer é meu. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Doutor, olha, consórcio hoje, na situação que o Brasil está vivendo, com a crise, com todo esse cenário econômico e político que estamos vivendo, é uma boa opção? Sim, sem dúvida é uma boa opção, mas não é sempre a melhor opção. Então é importante que as pessoas analisem com calma para terem certeza da melhor contratação que eles podem fazer. Então, assim, o consórcio, na verdade, é um autofinanciamento, tá? Em que o participante cotiza, ou seja, ele verte um valor para o sistema e vai ser gerado um fundo comum com os outros participantes e dentre esse fundo comum, ele vai poder ser contemplado com o valor do bem dentro do período estipulado no contrato de consórcio. Por que o consórcio é tão procurado e vem aumentando, ano após ano, vem aumentando o número de adesões a esse tipo de contratação? Porque não há incidência de juros, tá? Esse é o grande chamariz do consórcio. Só que, embora não haja incidência de juros, é importante o participante estar atento, porque há incidência de outras taxas, tá? Dentre elas, o fundo de reserva, que é uma taxa que é cobrada junto com as parcelas para que, no caso de inadimplemento do grupo, né, os sorteados, os contemplados possam vir a receber. A taxa de administração, que é o que vai remunerar a gestora, né, a administradora do grupo, e um seguro de vida, né, um seguro prestamista que normalmente é embutido nesses contratos de adesão. Então, assim, são uma série de fatores que devem ser analisados caso a caso para se poder afirmar com precisão esse é o melhor caminho a seguir, ou esse consórcio é a melhor forma. Por exemplo, eu quero entrar num grupo de consórcio. Quais são as informações que de verdade eu preciso saber antes de assinar esse contrato? Quais são as primordiais? Olha, antes de mais nada, verificar a solidez da entidade, da administradora que vai ser contratada esse consórcio, tá? O órgão que regula, que regulamenta o consórcio no Brasil é o Banco Central. Então, se o participante acessar o site do Banco Central, ele vai poder verificar um ranking de todas as entidades cadastradas no site e mesmo as mais sólidas, as que têm o maior volume de contratos de consórcio. Aí, consequentemente, essas maiores são as que têm maior solidez no mercado. Então, esse é o primeiro ponto, tá? E o mais importante. O segundo ponto, aí vai ser mais pessoal, que vai ser o quê? O número de prestações, o valor do bem. Então, cada um vai ter que saber adequar a sua necessidade ao seu bolso. Então, esse é o segundo requisito aí que fecha a importância aí de se analisar com calma. Por exemplo, é cobrado algum tipo de taxa de adesão da administradora para quem entra num consórcio? Algumas administradoras cobram sim e essa taxa é legal, tá? Ela pode ser cobrada e, via de regra, ela é cobrada para custear a papelada, para custear aí a entrada, a inclusão do nome do participante no consórcio, enfim. Então, é para custear essa é a participação inicial do consorciado. E também não impede que haja a taxa de administração, que aí pode ser cobrada durante as parcelas, durante todo o contrato do consórcio. Uma coisa que as pessoas costumam perguntar muito a respeito de consórcio é da antecipação das parcelas. Como que funciona essa regra? É permitido que se antecipe boa parte dessas parcelas? Existe um limite de antecipação? Como que funciona? Essa é uma pergunta interessante e gera muita confusão nas pessoas, em quem pretende aderir a um consórcio, tá? Porque uma coisa é a quitação das parcelas, a outra coisa é a contemplação, ou seja, que é o recebimento da carta de crédito. Então, via de regra, o participante pode quitar todas as parcelas se ele quiser, só que isso não vai garantir que ele receba a carta de crédito. Por quê? Entendeu? Porque para se conseguir a carta de crédito é somente através dos sorteios ou do lance, né? O lance vencedor que vai fazer com que ele receba a carta de crédito. Então, assim, uma coisa difere da outra, tá? Ele pode sim quitar todas as parcelas se ele quiser, só que isso não vai assegurar que ele já vai ser
contemplado, que ele vai receber a carta de crédito. Então, na verdade, assim, se a pessoa tem essa dúvida e ela dispõe do dinheiro, vale muito mais a pena, ao invés dela quitar as parcelas, ela dá um lance, né? E com base nesse lance, ela pode vir a ser sorteada, ela recebe a carta de crédito e continua pagando normalmente o resto das parcelas. Uma coisa que eu queria também que você esclarecesse para a gente, doutor, com respeito ao atraso do pagamento das parcelas. Muitas pessoas optam pelo consórcio porque não há a incidência de juros. Sim. Mas se uma pessoa atrasa a parcela, o que acontece com ela? Então, vamos lá. Então, tem alguns momentos aí do atraso que vão fazer toda a diferença no resultado. Tá. Se o participante atrasa por um mês, ou seja, ele esqueceu de pagar ou não teve dinheiro naquela semana, mas depois ele já se planejou e vai conseguir ter o dinheiro, ele consegue resolver isso facilmente, tá? Ele consegue pagar a multa, que é de 2%, tá? do valor da prestação. Ele quita a multa, não há maiores prejuízos. Agora, se o atraso é maior que um mês, que 2 meses, o que acontece? Ele pode vir a ser excluído do grupo, tá? Pela regra antiga, ou seja, a legislação do consórcio ela mudou em 2009. Em fevereiro de 2009, ela entrou em vigor uma nova lei. Pela lei antiga, ou seja, os contratos que foram firmados de fevereiro de 2009 para trás, caso o consorciado ficasse inadimplente e fosse considerado excluído do grupo, ele teria que esperar o término do grupo, ou seja, todos teriam que ser contemplados para aí, depois de 30 dias, ele receber o valor. Agora, os contratos firmados de 2009 para frente, não. Como funciona? Se ele atrasa a parcela, ele vem a ser considerado um consorciado excluído, ele vai continuar com o nome nos sorteios mensais, tá? E quando ele for sorteado, ao invés dele receber a carta, a contemplação, a carta de crédito, ele vai resgatar o valor vertido, né? Até o inadimplemento, ou seja, até o atraso, lógico, descontadas a taxa administrativa e o fundo de reserva. E o que acontece? Ele vai receber só o valor que ele verteu corrigido, só o valor que ele pagou corrigido. E aí o fundo de reserva ele vai ter que esperar acabar todo o grupo, ou seja, todo mundo vai ter que ser contemplado e aí esse residual que era do fundo de reserva vai ser rateado entre todos. Então, assim, de qualquer forma, ele vai ter que esperar ser sorteado para receber esse valor atrasado aí no caso de inadimplemento. Quem entra num consórcio que já iniciou, são as mesmas regras que funcionam? São, mas aí é importante que o participante esteja atento, porque ele tem duas formas de contratar um consórcio já iniciado, né? A desistência, e aí a administradora pode vender essas cotas, ou ele pode comprar uma cota iniciada já de terceiro. Ou seja, a pessoa que não pôde pagar ou a pessoa que não tem mais interesse em manter esse contrato de consórcio e ele compra dessa pessoa. As duas formas são legais, mas é sempre importante que o participante ele peça junto à administradora toda a documentação relativa a essa cota do consórcio. Então, nela ele vai ter informação se todas as parcelas estão quites, quantas parcelas já foram pagas, o histórico de contemplação, que esse é um fato muito legal e é uma dica muito boa para quem pretende dar um lance, né? Todo mês, nos sorteios, são realizados em uma assembleia ordinária, tá? É uma assembleia mensal em que são feitos os sorteios e são apurados os lances. Nessas assembleias, o participante consegue saber o histórico de lances e o valor dos maiores lances. Porque o que acontece? É muito comum, vai chegando o final do ano, outubro, novembro, entre o 13º para as pessoas. Então, normalmente, via de regra, no último trimestre, aí, o valor dos lances costumam ser maiores, tá? Então, essa é uma dica legal também para quem pretende, quem quer ser contemplado, quem pretende dar um lance, verificar o histórico do grupo inteiro. Entendi. Tem uma pergunta muito interessante aqui, vem lá de São Luís do Maranhão, é a Rita que está fazendo. Ela diz assim: boa noite, Fábio, gosto muito do seu programa, manda um beijo para mim. Um beijo para você, tá bom?
Olha, ela diz assim, doutor, eu tinha um consórcio, eu paguei quase R$ 23.000 e não pude pagar o restante. A pergunta é, quanto que vai descontar para eu receber no final do plano? Então, eu volto a dizer, ela falou de quando que é o contrato dela? Não falou. Não falou, né? Então vamos supor que é um contrato atual, que é um contrato de 2009 para frente, tá? Se ela se tornou inadimplente, ou seja, se ela foi excluída do grupo agora, ela vai ter que aguardar ser sorteada para receber o valor, esses R$ 23.000 que ela já pagou. Só que aí ela não vai receber os R$ 23.000, porque, como eu falei no início, dentro desses R$ 23.000, ele tem os descontos, tá? O que compõe esses R$ 23.000? O fundo comum, que é de fato o valor do crédito que ela pagou para obter o bem almejado aí no final do contrato, o fundo de reserva, a taxa da administradora e o seguro, se tiver, que normalmente, via de regra, tem. Então, o que acontece? Agora, quando ela for contemplada, ela vai receber os R$ 23.000 descontados esses 3 fatores, tá? E aí, com relação ao fundo de reserva, ela vai aguardar o término do grupo e para receber esse rateio do fundo de reserva que todos os participantes contribuíram. Ok. Boa noite, Fábio. Sou admiradora do seu programa. Tem uma pergunta. Eu adquiri um consórcio de imóveis há 2 anos, mas não posso mais pagar. A empresa diz que só posso sacar o que eu paguei no final de 14 anos. Não há uma maneira de sacar agora? É a Sônia Silva, aqui de São Paulo. Então, via de regra, o consórcio imobiliário funciona da mesma forma. Nos consórcios imobiliários, como os prazos são muito maiores do que os consórcios de automóveis, de motocicletas, enfim, é comum que haja esses contratos de 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então, talvez o caso dela seja um dos contratos antigos, um dos contratos firmados antes de fevereiro de 2009. Então, se for o caso dela, a administradora está procedendo da maneira correta de pedir para ela aguardar o término do grupo para ela ser restituída desses valores corrigidos. 14 anos, é isso? É o que diz a legislação antiga. Tá. E é o que rege. Agora, se o contrato dela for novo e ela desconfiar... 2 anos. O contrato dela é firmado em 2 anos. Então, assim, a princípio, o plano não está agindo corretamente e ele pode ser denunciado junto ao Banco Central, que é o órgão fiscalizador, ou ao PROCON da cidade dela. E caso, mesmo assim não se resolva, aí ela pode acionar a administradora judicialmente. Uma coisa que eu gostaria de perguntar, que eu acho interessante também para quem está assistindo, é, por exemplo, se a pessoa for contemplada e não conseguir resgatar o seu bem, qual que é o primeiro passo que ela tem que ter? Tá. Você diz não conseguir... Não conseguiram a carta de crédito ou o bem para que ela possa resgatar. Tá, ou seja, ela foi contemplada, mas ela está tendo uma dificuldade com a administradora, com a administradora, é isso? Então, aí o órgão que regula as entidades de consórcio é o Banco Central. Então, ela pode fazer uma reclamação no Banco Central e no PROCON da cidade dela, tá? Caso, mesmo com a reclamação, não surta efeito, ou seja, ela não consiga a carta de crédito, aí ela pode acionar a administradora judicialmente, porque, via de regra, a administradora tem até 72 horas para estar entregando a carta de contemplação para o participante sorteado. Entendi. Iracema, de Ribeirão Preto, São Paulo. Um abraço a vocês de Ribeirão Preto. Está perguntando, está dizendo, boa noite, Fábio. Eu estou no final do meu consórcio, doutor. E eu não estou trabalhando. Meu marido está pagando e não tem dinheiro porque tem que aprovar a renda. Eu não trabalho. Meu marido pagou 7 anos o consórcio. Eu tenho direito a reaver esse dinheiro que foi empregado? Ela fala se ela já inadimpliu, ou seja, se ela foi já excluída do grupo, ou se agora ela vai começar, não? Então, assim, se ela já está inadimplente, ou seja, se ela já foi excluída do grupo, ela vai ter que aguardar ser sorteada, tá? Para receber esses valores de volta. Agora, eu não sei se é o caso dela, mas uma dica muito boa para quem está com dificuldade financeira, que infelizmente, diante da situação do Brasil é a grande maioria, qual que é a dica? Antes de chegar a esse ponto de ter que ser excluído do grupo ou ter que inadimplir com as parcelas, é interessante que o participante
tente vender essa cota dele, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Um consórcio de automóvel, por exemplo. Os reajustes periódicos do consórcio, via de regra, são de acordo com o valor do bem. Então, vamos supor que em 2017 o carro valia 40 mil, em 2018 o carro vale 44 mil, por exemplo. Ou seja, esse valor acaba sendo maior do que a inflação, tá? Então, caso a pessoa veja que vai ter dificuldade, que ela não vai estar conseguindo custear esse plano, é interessante que ela tente vender a cota dela com base no valor do bem. Então, o que vai acontecer? Além dela receber o dinheiro antecipadamente, ela não vai ter que esperar o consórcio, a contemplação, e não vai ter descontada aí todas as taxas que foram pagas para custear o sistema. Entendi. Mais uma pergunta? Boa noite, Fábio. Boa noite, doutor. Eu tenho um consórcio e esqueci de pagar uma parcela no mês passado. Liguei na empresa, a pessoa do financeiro me disse que não teria problemas porque a empresa fez uma diluição em outras parcelas. Isso é normal? Quem pergunta é o Marcos de Uberaba, Minas Gerais. E ele está falando que o consórcio é sobre uma moto, está agradecendo. Isso pode acontecer e na verdade, uma liberalidade da administradora aí, da gestora. Ele pegou, só para a gente entender, ele pegou aquela parcela que estava atrasada e diluiu nas demais? Isso. Então, na verdade, quais os caminhos que poderiam acontecer aí? Ele poderia ser considerado já no segundo mês um participante excluído, que ia ser muito pior para ele, porque ele ia ter todo esse imbróglio aí para tentar resolver a situação e receber os valores, ou por uma liberalidade, ou seja, a administradora não é obrigada a agir dessa forma, tá? Por uma liberalidade, de repente, em razão de ser um bom pagador, de vir cumprindo corretamente as parcelas dali para trás, ela tomou essa atitude aí, provavelmente prevista em contrato, de diluir. Então, o que acontece? Ao invés de já ficar inadimplente, correr o risco de perder, de ser excluído do grupo e ter toda uma dor de cabeça, ela dilui isso nas parcelas e provavelmente um acréscimo foi mínimo, né? Se faltarem muitas parcelas ainda para concluir, e dá a oportunidade do participante continuar ativo no sistema. Olha só, boa noite, doutor, boa noite, Fábio. Eu já quitei o meu consórcio e já peguei o bem. Eu tenho direito ao resíduo do fundo de reserva? Tem sim. Só que aí, para conseguir o resíduo do fundo de reserva, ele tem que aguardar o término do grupo, ou seja, todos serem contemplados. Aí, caso haja uma sobra, essa sobra deve sim ser rateada pela administradora para todos os participantes. Então é interessante até que ele fique atento a isso e cobre a administradora para ela prestar contas desse residual, de como se deu aí o encerramento do grupo e o término das contas. Vamos ver se eu entendi a pergunta aqui, tá bom? Boa noite, Fábio. Eu sou o Narcísio Santiago de Retirolândia, na Bahia. Eu fiz um consórcio, doutor, de uma moto. Eu já recebi a moto. Eles podem aumentar o preço das parcelas para eu pagar o preço de uma moto mais nova no consórcio? Uma ótima pergunta e gera muita dúvida nas pessoas. Pode sim. O que significa consórcio? Consórcio significa união, ou seja, são todos, ou seja, o grupo, né? Ele se reúne em prol do bem de todos. Então, o que acontece? Como eu disse, no caso de consórcio de automóvel, motocicleta, é muito comum. O reajuste é sempre feito com relação ao valor do bem. Então, é só imaginar que quem retira a motocicleta que valia 20 mil reais, por exemplo, em 2017, em 2018 essa motocicleta provavelmente vai estar valendo 23 mil reais. Então seria injusto se quem foi contemplado em 2017 consegue pegar a carta de crédito e já comprar a moto, e quem foi sorteado em 2018 recebe a carta, puxa, mas eu não tenho ainda vai faltar 3 mil reais ainda para inteirar. Tá. Então seria injusto com o grupo. Então o que acontece? É comum e é correto a administradora agir dessa forma. Então, e aí é legal puxar um outro gancho para uma dica. É muito comum as pessoas serem contempladas e, de repente, como era só uma aplicação, não era uma coisa de última necessidade, não resgatar o prêmio. Né, a contemplação, a carta de crédito. Então, o que acontece? O valor fica depositado e fica rendendo de acordo com a taxa Selic, que é praticamente a poupança. Tá.
E só que acontece, se ela almejava comprar um bem, vamos supor um carro de 40 mil reais, como eu disse, o reajuste anual periódico é muito maior do que a inflação. Então ela acaba tendo um deságio desse valor, entendeu? Se ela pretende, poxa, hoje, esse ano eu quero usar esse valor contemplado, ela vai tentar usar no ano que vem, só que se for para comprar esse bem, ela já não vai conseguir comprar o bem. Ela vai ter que dispor de recursos próprios para conseguir comprar esse automóvel, motocicleta, enfim. Okay. Então a dica aí é sempre que for contemplado já resgatar o valor e, enfim, fazer uma outra aplicação ou já comprar o bem. Ok. Doutor Daniel Caran, obrigado pela sua presença nessa noite, Obrigado foi muito você, bom. Fabiano.